Olá, pessoal! Nós iremos fazer um exercício em que nós iremos verificar se nós aprendemos os elementos de um prisma. O exercício é o seguinte: em um prisma triangular regular, cada aresta lateral mede 8 centímetros e cada aresta da base mede 4 centímetros. Calcule, letra A área de uma face lateral, letra B, a área de uma base, letra C, a área lateral e letra D, a área total. É interessante que a gente observe algumas palavras-chave. A primeira é prisma triangular. Isso significa que as bases desse prisma são triângulos. E esse prisma é regular, ou seja, as bases do prisma são triângulos equiláteros, ou seja, são triângulos regulares, que têm lados com a mesma medida. Ok? Então, vamos solucionar esse exercício. A letra A pede para a gente calcular a área de uma face lateral. Observe que as faces laterais são retângulos. Retângulos de lados 4 centímetros e 8 centímetros. Então, calcular a área de uma face lateral é calcular a área desse retângulo. E nós sabemos que a área de um retângulo é dado pelo comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura. Ou seja, 4 vezes 8 centímetros quadrados, que é igual a 32 centímetros quadrados. Vamos para a letra B. A letra B pede para a gente calcular a área de uma base desse prisma. A gente já sabe que esse prisma possui bases triangulares e que esses triângulos são triângulos regulares, ou seja, cada um dos lados tem a mesma medida. Então, a gente precisa calcular a área desse triângulo equilátero. Observe que, para poder calcular a área desse triângulo, nós precisamos saber a altura do triângulo. Por quê? Porque a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Nós já temos o valor da base, que é 4 centímetros. Então, se a gente considerar que a altura desse triângulo divide o triângulo maior em dois triângulos menores e triângulos retângulos, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para encontrar a medida da altura. A hipotenusa do triângulo, de qualquer um desses triângulos retângulos, é 4 centímetros. Então, a relação vai ficar 4 ao quadrado igual a altura ao quadrado mais 2 ao quadrado. Por que 2? Porque 2 é a metade da base. Quando você tem um triângulo equilátero, a altura divide a base desse triângulo em duas partes exatamente iguais. Então, nesse caso, esse lado aqui desse triângulo menor vai medir 2. Aí agora a gente isola o valor de h ao quadrado, ou seja, eu peguei o 2 ao quadrado, que é igual a 4, e passei para o outro lado. Reescrevi de uma outra maneira. Ficou h ao quadrado igual a 16 menos 4, que é igual a 12. Mas h ao quadrado, h, na verdade, é a raiz quadrada de 12. E eu posso escrever 12 como 4 vezes 3. E existe uma propriedade das raízes que diz que quando eu tenho o produto de dois números, eu posso separar essa raiz em duas, como raiz de 4 vezes a raiz de 3. Mas a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Como a gente está trabalhando com medida, a gente não considera o valor negativo. Então, o resultado é 2 raiz de 3. E aí a gente encontrou a altura. Só que o problema não terminou. A gente precisa calcular a área dessa base. Calculando a área da base, a gente faz
base vezes altura dividido por 2, ou seja, 4 vezes 2 raiz de 3 dividido por 2 centímetros quadrados. Observe que é centímetros quadrados porque nós estamos falando de área, certo? Eu posso simplificar esse 2 com esse, porque 2 dividido por 2 dá 1. E o resultado final é 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos para a letra C. A letra C tem um erro aqui. Eu coloquei a letra B, mas a letra C. A letra C pede para a gente calcular a área lateral desse prisma. A gente tem que lembrar que a área lateral é a soma de todas as faces laterais. Nesse caso, como nós temos 3 faces laterais, a área lateral vai ser a soma dessas 3 faces. Como nós calculamos a área de uma face lateral, que é 32 centímetros quadrados, nós só precisamos multiplicar esse valor por 3, cujo resultado é 96 centímetros quadrados. Vamos para a próxima letra. A área total. A área total é a soma de todas as faces e das bases. As bases são faces, mas a gente soma todas as faces laterais com as faces que são as bases. Então, a gente vai fazer o seguinte. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por quê? Porque a gente calculou a área de uma base, mas o prisma tem 2 bases, né? Então, a gente tem que multiplicar o valor da área da base por 2. Como a área lateral é 96 centímetros quadrados e a área da base é 4 raiz de 3 centímetros quadrados, e eu não posso somar 96 com 8 raiz de 3 para ficar mais simplificado, eu deixo o meu resultado como, abre parênteses, 96 mais 8 raiz de 3, fecha parênteses, centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.